Alegrai-vos. E aí, pessoal, mais uma segunda, mais uma partilha, né? Aqui a gente segue firme aqui, ó. Mais uma participação, uma alegria, né, Bruno? Uma alegria. Um cochilo, uma alegria. Uma segunda dura para uma segunda alegre. Bora lá pra partilha? Vamos lá, a gente vai meditar hoje o Evangelho de São Mateus, capítulo 9, do versículo 18 ao 26. Enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se, inclinou-se profundamente diante dele e disse: Minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu, junto com seus discípulos. Nisto, uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos veio por trás dele e tocou a barra de seu manto. Ela pensava consigo: se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, ficarei curada. Jesus voltou-se e, ao vê-la, disse: Coragem, filha, a tua fé te salvou. E a mulher ficou curada a partir daquele instante. Chegou à casa do chefe. Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada e disse: Retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo. E começaram a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Essa notícia espalhou-se por toda aquela região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A passagem de hoje trabalhada na fé mesmo, né? E pensando aqui um pouquinho também de como os personagens foram de encontro, né, a Jesus. Então, né, assim, pensando aqui um pouquinho de como que quando bate uma dificuldade, né, algo difícil na nossa vida, Deus espera disso, né, da gente ir ao encontro dele, com essa fé, né? Porque muitas vezes, né, dependendo do que a gente está vivendo, parece que nada mais vai resolver. Aquela moça, 12 anos, né? Em outros evangelhos falam que ela já tinha gasto tudo, né, todo o seu dinheiro, com médico, fazendo o possível. E ali mesmo ali, ela foi de encontro, né? Então, cabe a nós esse passo também, que é a fé mesmo, né? E a mesma coisa ali do pai, né? A filha já estava dada como morta e ele ali mesmo, ele fala, né, nesse 1, né? Que ela já está morta, mas se o Senhor for lá tocar, ela viverá. Então, da gente ir de encontro, né? Mesmo que a situação tá difícil, tudo parece que está desmoronando, né? A fé nos move, a fé nos faz, né? Nos dá esse empurrão, né? Sim. De ir ao encontro a Deus e ver realmente, né, o milagre, ver aquilo que a gente está passando, mas a gente entrega nas mãos de Deus, ali a vontade dele, né, é feita e acalma o nosso coração. E igual a Ana falou, quando a gente estava conversando, muitas das vezes a gente cai no questionamento, né? Quando acontecem algumas dificuldades, algum desafio nas nossas vidas, a gente muitas vezes cai no questionamento, né? O porquê, se questiona Deus, faz um monte de coisas. Mas você vê que bacana, né? Dessas pessoas que foi, apesar da dificuldade, né? Dos extremos mesmo. Da situação deles ali, eles não se frustraram, eles só foi, igual a Ana falou, ele foi a um encontro. Né? Então, assim, cabe uma reflexão, eu vejo assim, diante de uma dificuldade que a gente passa, qual que é a nossa atitude? Será que a gente vai se frustrar? Eu acho que algumas vezes eu me frustrei também, mas a gente tem que seguir o exemplo, né, de hoje, igual o Evangelho fala, que elas foram de encontro. Não paralisar. Aí eu estava lembrando a Ana falando, estava lembrando do filme que a gente assistiu, como tudo fosse o milagre do céu, uma coisa assim.
que a menina doente, lá que tem a mulher que tem um filho doente, que tem um problema no estômago. Ah, Milagre do Paraíso. Milagres do Paraíso, uma coisa assim. O filme É. é muito bom e eu recomendo. Que ela fala pro religioso lá da igreja dela, partilhando, daí eu sei que o religioso fala para ela assim, na situação que a gente, de dificuldade, a gente tem duas opções. Ou a gente se afasta de Deus, ou a gente se aproxima de Deus. Aí ele fala, eu ficaria com a segunda. Eu me aproximava de Deus. Então, se para pensar, resumindo, é isso, né? Exatamente isso. Diante de todas as coisas, ou a gente se aproxima ou afasta. Então, a gente vai fazer o quê? Aproximar. E a fé também, assim, é uma coisa que vence qualquer coisa, né? É isso aí. E também a fé ela faz a gente se aproximar de Deus, né? Isso que você falou. E também Jesus falou ali uma coisa que a gente se encaixa também nisso, né? Que nem ela comentou, às vezes é uma coisa que, a gente já não sabe mais o que fazer. Né? A gente não tem mais saída ali. E aí Jesus ele fala pra mulher assim, coragem. Né? E pra você ter coragem, precisa do medo. Né? Quer dizer, aquela mulher, ela tava com medo ali. Será que eu toco? Será que eu toco? E aí, né? Aquele medo. E aí quando ela resolve, né, dar esse ato de fé, Jesus fala, coragem, né? Tenha coragem mesmo, não tenha medo não. A sua fé te salvou. Eu imagino que aquela situação ali para aquela mulher foi assim, né, extraordinária. Porque mesmo com medo ela foi, acreditou, né, teve fé e foi curada. Né? A fé dela salvou ela mesmo. Então, acho que a partilha mesmo, a reflexão para nossa semana, né? Esse toque de Deus hoje é nisso, né? Na nossa fé, como ela anda. E se você está com uma dificuldade, né? Você está vivendo algo hoje que parece um impossível, né? Como aquela moça, 12 anos, um pai diante da morte, né? Algo impossível, né? Entregue a Deus, né? É a fé que vai nos trazer esse conforto diante dessa situação extrema, né? Se aproxime de Deus. E eu acho que é isso para essa semana mesmo. Então a gente vai encerrar com uma canção e desejamos aí uma boa semana a todos. Alegrai-vos.